lugar desconhecido. Só que a Bíblia vai nos relatar que Deus ele vai fazer algumas promessas a Abraão. Deus vai fazer algumas promessas a Abraão. Deus vai fazer o que, Abraão? Promessas. Deus vai fazer o que, Abraão? Promessas. E aqui eu quero abrir um parênteses para que eu e você venha entender. Uma coisa é eu fazer promessas para a pastora Kátia. Meu Deus. Não, você não entendeu. Eu vou repetir porque a missionária pegou ali. Uma coisa é a pastora Kátia fazer promessas para você, varão. Outra coisa é o próprio Deus prometer para mim e prometer para você. Sabe por quê? Porque ele vai dizer para Jeremias: Jeremias, o que tu vês? Isso aqui é sério. Aí Jeremias vai dizer: eu vejo uma vara de amêndoa. Ele, muito bem, vistes bem, porque eu velo com a minha palavra. Ei, a Bíblia vai dizer que agora Balaque quer amaldiçoar o povo de Deus. Mas já viu amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Já viu desfazer a promessa que Deus ele prometeu? Dá o povo de caminho à terra prometida. A Bíblia vai nos dizer que vai se levantar Balaque para tentar deter o povo de Deus. Ele quer amaldiçoar o que Deus já abençoou. E a Bíblia vai nos relatar que quando ele quer amaldiçoar, Balaque vai lá oferecer o sacrifício com Balaão. Balaão chega para oferecer o sacrifício e fala: o que Deus me disser, eu vou dizer. E isso aqui me chama muita atenção, porque profeta que é profeta, ele fala aquilo não que o homem quer ouvir, mas ele fala aquilo que Deus ele quer falar. Ele possa ser mel ou possa ser fel, mas profeta e profetiza do Senhor, ele fala aquilo que Deus ele quer falar, meu irmão. Sabe por quê? Porque quem chamou eu e você, ele garante aquilo que Deus ele falou para minha e para sua vida. Aquilo que Deus ele prometeu para mim e para você, ele há de cumprir. Só que tem um detalhe. Deuteronômio vai dizer: se somente me obedecer. E a Bíblia vai dizer no livro de 17 de Gênesis que Deus vai dizer para Abraão: entra na minha presença e ser perfeito. Como ser perfeito? Um homem imperfeito. Isso aqui é lindo e me chamou muita atenção. Eu fiquei me perguntando como um homem imperfeito vai ser perfeito. Quando nós andamos segundo a vontade de Deus na presença do Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer e vai te dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, se eu e você estamos andando segundo a vontade e o querer do Todo-Poderoso, o homem pode até querer nos apontar, o homem pode até querer nos defamar, o homem pode querer até nos caluniar, o homem pode querer até nos apedrejar, pode querer até nos julgar. Mas sabe quem? Oh, meu Deus do céu. Eu vou completar isso aqui para você pegar isso aqui. Ei, quem me justifica e quem te justifica ainda continua sendo Deus. Era Deus dizendo para Abraão: ei, Abraão, faz somente aquilo que eu tenho te mandado. Pode até se levantar contra a tua vida, mas sou eu quem te justifica, Abraão. E muitas das vezes nós queremos ficar olhando para a esquerda ou para a direita, o que fulano, o que ciclano vai achar, vai dizer ou vai pensar. Nós temos que somente olhar para o alvo. Somente olhar para o alvo. Porque quando nós olhamos para os lados, muitas das vezes nós queremos paralisar, parar, estacionar ou desistir. Só que Abraão, eu creio que quando Abraão ele toma essa decisão, muitos ali devem ter questionado Abraão por que ele iria seguir um Deus que ele não estava vendo, um Deus que tinha um chamado, tinha feito promessas para um lugar que ele não conhecia. Mas a Bíblia vai nos dizer, né?
que aqueles que confiam de modo algum serão confundidos, irmãos. Quando Deus, Ele nos promete e Ele garante. E quando nós colocamos e depositamos a nossa confiança em Deus, pode haver o problema que for, a dificuldade que for, a circunstância que for, ou a situação que for, Deus, Ele tem poder para mudar o quadro da minha e da sua história. E ali Abraão, ele decide sair e vai. Deus, Ele faz promessas para Abraão. E uma dessas promessas está inserido um filho. Está inserido um filho. Eu não sei a promessa que Deus, Ele fez na sua vida ministerial. Eu não sei a promessa que Deus, Ele fez na sua vida sentimental. Eu não sei a promessa que Deus, Ele fez na sua vida conjugal, familiar ou financeira, ou até mesmo na sua saúde. Mas se Ele fez, tenha certeza de uma coisa: convicção. Porque Deus, Ele não é Deus de talvez, Ele não é Deus de será, Ele não é Deus de quem sabe. Será que vai acontecer? Não. Deus falou, meu irmão, somente crê, confia e espera, porque o tempo de Deus vai se concretizar. Eu peguei uma coisa no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que vai nos dizer que é um tempo determinado por Deus. Não é um tempo determinado por Deus? E eu peguei isso aqui, irmã, porque o tempo que Deus determinou está determinado. Glória a Deus. O tempo que Deus determinou para abrir esse ministério foi determinado. Deus falou assim: eu vou abrir, pronto, acabou. Aleluia. Eu só preciso de alguém que se disponibilize e que diga como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez quando a irmã entrou por essas portas, não tinha a quantidade de pessoas que tem na noite de hoje. Eu creio que isso aqui vai ficar pequeno, não, já está pequeno para aquilo que Deus, Ele vai fazer sobre esse lugar. Mas eu creio que quando a irmã entrou por essas portas e viu, meu Deus, porque nós somos carne, nós somos seres humanos, nós somos falhos. Vem aquela dúvida, vem aquela incerteza, mas ao mesmo tempo vem o Espírito Santo de Deus dentro de mim e você falando assim: confia, eu não te chamei. Eu não te chamei, somente confia, porque você vai ver o que eu vou fazer. Abraão confiou. E ali está indo ele na jornada dele, irmãos. Aleluia. Só que o inimigo, você acha que ele fica satisfeito? Ele não fica. Porque quando ele vê o crescimento, que Deus está te dando, ele fica furioso. Sabe por quê? Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para roubar, matar e destruir. Só que veio um. Aleluia. Oh, meu Deus do céu, eu vou repetir isso aqui para você pegar. Mas veio um que veio para dar vida e vida com abundância. E esse que veio para dar vida com abundância, ele vai garantir algo a Abraão. Somente vai, Abraão. Vai, Abraão, porque eu sou contigo. Pode se levantar reis, o adversário pode se levantar calúnias, deformações. Não temas, Abraão, porque eu sou contigo. E vai, Abraão, segundo Deus tinha lhe prometido. E a Bíblia vai nos relatar que o tempo vai se passar. Glória a Deus. Glória, aleluia. Coisas grandes Deus ele vai fazer através da vida de Abraão. Abraão vai se tornar um homem próspero, um homem rico na sua caminhada. Só que lhe faltava algo ainda na vida de Abraão que Deus tinha prometido. Aleluia.
Glória a Deus. E agora a Bíblia vai nos falar que Abraão é da idade de 99 Tá, sem conversar. anos. Vão aparecer, agora a Bíblia vai nos relatar, Glória a Deus. que vão aparecer 3 varões diante de Abraão. E vai falar para Abraão assim: no tempo determinado. Glória, aleluia. Lembra que eu falei para você que há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus? Glória a Deus. Os varões vai dizer assim: ó, no tempo determinado de 1 ano, Oh, glória, tu irás segurar um filho. E o engraçado é que quando Deus ele promete algo para mim e para você, muitas das vezes aí você duvidamos. Será mesmo que vai acontecer? Por quê? Porque eu tenho tempo, ao mesmo tempo, como um amigo e também como um inimigo. Porque Deus ele pode te prometer, fazer uma promessa na minha, na sua vida hoje, e ele cumprir amanhã ou semana que vem, antes do meu e do seu esperado. Porque o tempo não é meu, o tempo é de Deus. O tempo não é seu, o tempo é de Deus. Mas da mesma forma que Deus ele pode prometer algo e cumprir amanhã ou semana que vem, ele pode prometer algo hoje e cumprir só ano que vem, ou daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Eu, pela misericórdia, vou fazer 6 anos, 5, 6 anos de ministério, que eu, pela misericórdia, me reconciliei novamente, porque estava afastado dos caminhos do Senhor. Mas Deus, ele tinha prometido algo sobre a minha vida, varão. Ali quando eu tinha 11, 12 anos, e eu só lembro de um amigo que falava sempre assim: ô Davidson, você não está ouvindo o que é que Deus está falando com você, não? Você não está vendo que Deus, ele tem para a sua vida, não? Eu só lembro disso, eu não lembro daquilo que Deus, ele usava os profetas para falar. Mas eu tenho certeza que em uma dessas oportunidades que Deus levantou alguém, uma profeta, um profeta, uma profetisa, ele falou: vai ser pregador da minha palavra. Oh, meu Deus do céu, eu vou repetir para você pegar. Em uma dessas oportunidades, eu tenho certeza que ele levantou alguém e disse assim: eu não entendi naquele momento, mas Deus levantou alguém para dizer assim: ei, vai ser pregador da minha palavra. Outrora, irmãos, eu estava morando aqui pertinho, São Francisco de Paula. Hoje eu moro lá no Parque das Águas, ali no Monte Castelo. Deus nos abençoou com um apartamento lá. Tem 5 anos que a gente mora lá. Outrora eu morava aqui, ó, São Francisco de Paula, afastado dos caminhos do Senhor. Tinha uma motinha, bebia muito. Não sabia muitas das vezes nem como eu saía do bar. Nem sabia como eu saía. E pessoas olhavam para mim e diziam assim: baiano, você não tem jeito. Baiano, você não tem solução, não. Não tem jeito para você. É porque ele não conhecia a história. Ele não sabia lá de trás, varão, que Deus ele já tinha levantado alguém e tinha uma promessa sobre a minha vida. Hoje ele olha para mim e diz assim: verdadeiramente, verdadeiramente, Deus ele mudou a sua vida. Deus ele mudou a sua história. Oh, meu Deus do céu, é Deus dizendo para mim e para você: assim como ele mudou a minha história, assim como ele mudou a minha vida, ele vai mudar a sua história, ele vai mudar a sua vida também, meu irmão. Porque havia uma promessa, e Deus ele não quebra princípios. Deus, maravilha. Ele não quebra promessas. Aquilo que ele tem, ele há de entregar na minha e na sua mão. E a Bíblia vai nos relatar que agora Abraão, de uma certa idade avançada, sua esposa também já tinha perdido o costume das mulheres. Só que havia uma promessa, irmãos. Glória a Deus. Havia uma promessa. E isso aqui é lindo. Quando nós nos colocamos na disposição de
Como quando nós nos colocamos na vontade de Deus. E Deus, ele falava no meu coração logo mais cedo. Culto de libertação. Aleluia. Eu falei, mas Deus, por que essa mensagem? Por que essa mensagem? Se é culto de libertar, nos libertando do nosso próprio. Você acha, eu olhando, conjecturando, Abraão, ele naquela época tinha praticamente de tudo. Ele tinha praticamente de tudo. Não tinha a necessidade, entre aspas, de Abraão ele sair da terra dele. A família dele estava lá. Ele tinha esposa. Ele poderia ter outras esposas que pudessem lhe conceder filhos. Só que Abraão, ele não quer viver mais a sua vontade, mas ele agora quer viver a vontade de Deus. E quando ele começa a viver a vontade de Deus, Deus ele começa a surpreender e a mostrar para Abraão que o que ele tem reservado para Abraão é muito melhor e é muito maior do que Abraão sonhou um dia. Mas por que, missionário Davidson? Porque a Bíblia vai dizer para mim e para você assim: o que os ouvidos não ouviram, Oh, glória. o que os meus e os teus olhos ainda não viram, Deus, maravilha. e aquilo que não chegou ao meu e ao seu coração, é o que Deus ele tem preparado para aqueles que o Aleluia. amam. Glória. E Abraão, ele vai amar mais fazer a vontade de Deus, escutar a Deus, do que fazer a sua vontade. Abraão, ele não vai querer ficar vivendo mais aquela meninice. Abraão quer vivenciar coisas maiores, coisas que ele não estava acostumado a vivenciar. E se você quer vivenciar coisas melhores e maiores, se você quiser vivenciar coisas sobrenaturais da parte de Deus, começa a se colocar à disposição, começa a se colocar na vontade do próprio Deus, porque aquilo que Deus ele preparou para mim e para você é muito maior do que eu e você podemos imaginar. Aleluia. E a Bíblia vai nos relatar que quando Abraão ele decide se libertar de si mesmo, da sua própria vontade, ele agora começa a vivenciar a vontade de Deus. Ele começa a viver a vontade do próprio Deus. E ali ele vai começar a sua trajetória, vai vencer reis, vai ali conquistar coisas, mas faltava algo na vida de Abraão. E quando esses varões se apresentam diante de Abraão e fala que no tempo determinado ele vai carregar um filho, a Bíblia vai nos relatar agora que Sara vai ouvir lá na tenda e vai rir. E não é diferente na minha e na sua vida não, irmãos. Quando Deus ele fala assim, ó, chegou eu, cabelo trançado grande, cheio de trancinha no cabelo, de bermuda, camisa, irmãos, todo maltrapilho. Aí levanta alguém e diz: Deus tem uma grande obra na sua vida. Aleluia. Eu imagino Glória. pessoas olhando e dizendo: essa mulher deve estar doida. Esse homem deve estar doido. Não é possível não. Sabe por quê? Porque quem não crê, não conhece o Deus a qual nós servimos, não vai acreditar mesmo não, irmãos. Mas quem conhece esse Deus, oh meu Deus do céu, eu vou repetir mais uma vez para você entender isso aqui. Ei, quem conhece esse Deus sabe do que ele é capaz. Glória a Deus. Glória a Deus.
E a Bíblia vai relatar que Sara vai rir lá dentro da tenda. Eu imagino Sara lá dentro.